vamos ao seguinte. Temos como convidado hoje, né, Carlos Pamplona Heider, que possui... Heider mesmo? Heider. Possui graduação na Faculdade de Economia e Administração pela Universidade de Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1988. Atualmente é sócio administrador do Novo Mel, Biotecnologia e diretor administrativo do Novo Mel, Indústria e Comércio Exterior Limitada. Pós-graduado em Apicultura Avançada pela Unital, Universidade de Taubaté, onde realizou o projeto de polinização em soja. Foi vice-presidente da ABMEL por 4 anos, a ABMEL, Associação Brasileira de Exportadores de Mel, presidente da ABMEL por mais 4 anos, com conhecimento e experiência na cadeia de produção e comércio internacional de produtos apícolas. Atualmente é presidente da Câmara Setorial de Produtos Apícolas do Estado de São Paulo e membro da ABMEL, da Câmara Setorial de Produtos Apícolas, que faz parte do Alcindo, Sovário, eu também. E ele vai fazer essa palestra, vai falar sobre a Câmara Setorial e o mercado exportador de mel, sobre a ótica da ABMEL. Vamos receber com salva de palmas o Carlos. Uma coisinha só, as perguntas da note, depois o rapaz vai ficar com o microfone aqui, aí alguém que quiser fazer pergunta, levanta o braço, ele vai com o microfone até lá e a pessoa faz a pergunta para ficar mais organizado. Com certeza vai ter, né? Obrigado. Vai, Carlos. Bom, gente, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Minha mãe e meu pai fizeram o curso da PACAM em 1975. Eu estava nascendo. E a gente teve abelhas durante muitos anos, até que a cidade cresceu tanto que a gente não conseguia tocar as abelhas. Mas a gente começou com a PACAM, a gente começou produzindo mel, e aí a gente envasava em casa e a gente vendia para os primos, vizinhos e amigos. E assim começou a nossa história. Então, um dia, meus pais estiveram aqui fazendo o curso, e hoje em dia a gente tem um entreposto de pequeno porte, mas a gente tem muito orgulho do mel brasileiro, e a gente está realmente fazendo muita coisa errada, porque a cadeia não está se estruturando. A gente tem os produtores de um lado, as indústrias de outro, e cada um acha que um é inimigo do outro. E isso está muito errado, e por isso que a gente não está indo para frente, a gente está indo para trás. Tá? Vou mostrar isso para vocês. Mas, por outro lado, eu entrei agora para a Câmara Setorial porque eu vi uma oportunidade de tentar organizar o setor. O que a gente precisa fazer? Como é que a Sadia trabalha? A Sadia tem lá o pessoal que cria o frango e tem alta produtividade, e tem o entreposto que vai lá e tem alta produtividade. Aqui no mel, o apicultor tem 7 colmeias na média no Brasil, produz 10 ou 15 quilos no ano por colmeia e quer enriquecer disso. Na Argentina, cada apicultor tem 1.000 colmeias de média, produz 35 quilos de média. Quanto dá isso? É volume. A segunda coisa, o entreposto. Hoje em dia, eu trouxe o dado aqui para falar, mas hoje em dia os entrepostos estão usando 10% da capacidade. Pode produzir 10 vezes mais mel que a gente consegue produzir, processar e mandar. Tá? Então, é muito fácil falar que os entrepostos estão errados, que os entrepostos... Tem gente que é bandido, que traz coisa errada. Mas é importante saber que tem gente séria também. Como tudo. Tem apicultor sério, tem apicultor bandido. Tem de tudo. Tem os atravessadores que trazem de caminhão direto. Agora, como é que faz? Agora está legalizado trazer mel da Argentina, estão trazendo rotulado e está vendendo no supermercado, no dia. R$ 7,00 um pote colocado no dia da Argentina. Dá para competir? Não dá. Bom, eu trouxe aqui... Ô, Carlos, melhor eu ficar aqui. Gente, eu trouxe aqui, primeiro, sobre o planejamento da apicultura e meliponicultura da Câmara Setorial do Estado de São Paulo, e eu trouxe também porque caiu o preço do mel, né? Eu sabia que todo mundo ia querer saber, já me tinham me falado, eu preparei uma boa apresentação, inclusive eu tenho certeza que vão usar essa apresentação lá na Câmara do Mel, lá de Brasília. Você não precisa nem gastar o dinheiro e ir para lá, né?
Só que tem que ir lá para brigar, né? Brigar não vai adiantar, tem que sentar na mesa e construir. Planejamento, tá? Depois mercado de mel orgânico, entrada de concorrentes, depois queda de mercado de exportação brasileira. Esse é o primeiro de tudo, gente. Como é que é a nossa estrutura? Quantas pessoas tem mais de 100 colmeias aqui? 3. Quantos produzem acima de 40 quilos por colmeia ano? Pronto. Então, dois problemas. Para ganhar dinheiro com preço baixo mel, tem que ter 400, 500 colmeias. E tem que produzir no mínimo 40 quilos, senão não vai ganhar dinheiro mesmo. Vamos profissionalizar a carreira. Pessoal, faz as contas. Se você tiver 500 colmeias e produzir 40 quilos por colmeia, quanto dinheiro entra? Tá bom? 90% dos apicultores têm até 200 colmeias, eu disse. Na Argentina, a média dos apicultores tem 1000 colmeias. O percentual produzido é 60% pelos pequenos, 40% pelos grandes. A renda desse primeiro carinha aqui, anual, é de R$5.000, quando estava o mel alto. Agora já deve estar na metade, porque caiu tudo. E mesmo assim, o cara, para ter mais de 700 colmeias, ele precisa ter uma estrutura, precisa ter uma organização, precisa ter caminhão, levar a mercadoria para lá, trazer as abelhas para cá. Tem custo. Então ele é uma empresa já. Né? Mas olha aqui a produtividade do Brasil. 15 quilos, Estados Unidos, México, Argentina. A gente é muito pior que os argentinos? Não é possível. Não é. A gente tem uma selva, Mata Atlântica, no sul, aqui, no Nordeste, é melhor que lá. Por que dá menos? Falta técnica, falta volume, gente. A gente precisa produzir mais. Agora está totalmente... A gente precisa produzir mais para poder baixar o custo e para poder conseguir trocar, mas está realmente complicado esse preço. Mas olha aqui, ó, Austrália. Foi o Constantino que mandou esse dado aqui, ó. 120 quilos por colmeia quando ele for lá na Apimôndia, lá da Austrália. Não é verdade? Aqui, ó, Apimôndia, bacana. 120 quilos. Por que o australiano consegue? Vocês têm que descobrir. Se vocês estiverem produzindo menos de 40 quilos, alguma coisa está errada. Descobre. Vai lá para o Sebrae, vai lá para o Senar, faz um curso e melhora. Número de colmeias. São Paulo aqui, ó. Tem 100.000 colmeias. Rio Grande do Sul. Por que eles produzem tanto? Tá? Também tem a cultura, que é dos italianos e alemães, que trouxeram dos bisavós e tudo mais. Mas por que o Nordeste subiu tanto? O Sebrae investiu fortemente lá. Foi um projeto que acabou dando certo no volume. Infelizmente, são 5 colmeias por apicultor. Então, o volume é dividido por muita gente. Aqui a produção. O Norte não produz nada. O Nordeste está em segundo lugar. O primeiro está o Sul. E o Sudeste está ali em terceiro lugar há muitos anos. Agora aqui, vocês falam que entreposto está ganhando dinheiro e está lavando a égua. Não está. Espera aí. Eu fiz esta tabela aqui. São só os entrepostos cifados que produzem mel, própolis, no estado de São Paulo. Se esse carinha aqui consegue processar 5 toneladas, quantas toneladas você falou que você processa, Alcino? Lá na cooperativa, 1.200 por dia. A gente está pondo aqui 5 toneladas por dia para granel, né? Esse daqui, exportador, 20 toneladas dia e mel envasado, 10 toneladas dia. Está muito grande para uma indústria? Não está não, né? Está pequeno. Na Argentina eu fui visitar uma fábrica. Capacidade anual de processar 25.000 toneladas. 25.000 toneladas. A gente está falando aqui de 10 toneladas. É por ano, aquela 25.000 por ano. Mas a 25.000 toneladas por ano é 120 toneladas dia. Tá bom? Só para vocês terem noção. Isso é escala. A gente também está errado. Os entrepostos estão errados de ter tanto entreposto. Tá?
Aqui, o ano e o ano. Isso dá 100 mil toneladas. Quanto é que o Brasil produz mesmo? 50. Só São Paulo pode produzir 100 mil. Certo? Processar e exportar, processar e vender. Se você for ver o número Brasil, é 300 mil toneladas de capacidade ociosa. A gente faz 50, quer dizer que a gente está em 20%. Que empresa trabalha com 20%? Vai lá ver se a Volkswagen trabalha com 20%. Pode produzir 100 carros e produz 20 por dia. Isso chama custo fixo. O custo de ter uma empresa é funcionário lá para pagar as contas, funcionário para fazer compra, funcionário para isso, para aquilo. E se você produz pouco, você não consegue dividir por unidade produzida o custo. Então aqui, ó, isso aqui é um erro grave. Ter tanta capacidade sobrando. Aqui outra coisa que a gente tem de parte boa, que eu apresentei lá na Câmara. Se a gente pegar o eucalipto, a gente tem 1 milhão de hectares só em São Paulo. Se a gente pegar soja, laranja e café, são 90% da área que a gente pode colocar abelha dentro. Tá? Então, eu vou dar uma sugestão de novos mercados para a gente trabalhar. Se a gente pegar aqui a área de vegetação, brejo, vargem e natural, que também é a nossa área, 3 milhões de hectares. Áreas próprias para as abelhas, são 3 milhões de hectares, mais aquele outro ali, ó. 1, 2, são 5 milhões de hectares próprios para pôr abelha. Esses aqui para polinizar, esse aqui para integrar e esse aqui para produzir mel. Então a gente tem área suficiente, falta abelha. Quantas colmeias são? Segundo o Estado de São Paulo, 70 mil colmeias. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Estruturar a cadeia para aproveitar melhor esses lugares, criar novos apicultores, aumentar o tamanho dos apicultores atuais e temos que ser profissionais, os apicultores e os entrepostos. Os entrepostos têm que aumentar a capacidade e os apicultores têm que aumentar a capacidade para diluir o custo, gente. Vocês sabem que o custo de ir para um apiário e voltar, você volta com 40 quilos ou com 300 quilos, é o mesmo custo. Chama custo fixo. Tá? São 5 milhões de hectares para pôr abelha. Nenhum país do mundo tem isso. O Brasil tem inacreditável potencial. Isso só em São Paulo. Esse é só o Estado de São Paulo. Tá? Então, gente, a gente tem aqui uma riqueza só no Estado de São Paulo, que a gente pode trabalhar, pôr abelha, precisa negociar com os fazendeiros, porque hoje a maior dificuldade é pôr abelha numa fazenda, porque o fazendeiro tem medo. Só que a gente está trabalhando via secretaria para tentar explicar para eles. Põe abelha, melhora a soja. Põe abelha, melhora a laranja. Todo mundo sabe. Põe abelha, melhora café. E aí põe abelha junto do eucalipto, está gerando renda social. Entendeu? Temos que aumentar isso. Aqui, 71 mil colmeias, segundo o Estado de São Paulo. Quanto que tem? Gente, é muito pouco. É muito pouco. Aí a gente propôs lá, essa análise a gente fez no ano passado e publicou com a Câmara Setorial as nossas metas para os próximos 10 anos. Aumentar a produtividade de São Paulo de 22 para 40 quilos na média. Como é que a gente vai fazer isso? Treinamento, 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 treinamento. Agora, tem que querer. Né? Aumentar em 6% a produção em 10 anos, ao ano. Implantar governança na cadeia por meio da Câmara Setorial. Regularizar criadores de abelha. Então, a gente precisa registrar. Quantos estão registrados aqui no Sistema da Defesa do Estado de São Paulo? 2. 2 porque a gente quebrou a cabeça para fazer isso. Mas, gente, ainda é muito difícil. A gente está trabalhando com o pessoal da defesa, está melhorando muito, mas vocês têm que se registrar. Vocês não são nenhum número para o Estado. Entendeu? Tá, mas é importante. A próxima palestra é sobre isso, com a pessoa que a gente está negociando direto. Ela está super aberta, tentando ajudar, só que tem as regras, tem as leis que o Estado tem que ter. Então, você tem que estar lá, ter o seu endereço, sua conta de luz, isso, aquilo.
seu cadastro. Depois você tem que ter lá uma autorização para pôr na fazenda, porque você não pode legalizar um cara que está invadindo. Então você tem que ter uma autorização do fazendeiro, dizendo, eu autorizo o João a pôr a abelha nesse local. E aí você vai na defesa e faz o registro. A gente já simplificou bastante, né, Alcino? Mas ainda pode melhorar. Então, a Câmara Setorial já está fazendo isso. Mas ainda a burocracia do Estado é muito grande, vocês conhecem. Opa! Ó. Criar uma rede de assistência técnica para criadores de abelhas. A gente precisa agora pegar o pessoal da CAT e tentar ver se eles criam novos apicultores, se dão curso para os apicultores, o Senar, e tentar focar na alta produtividade. Porque assim, o preço é de mercado, o custo é a gente que manda. Você produz 1 quilo por colmeia, é um custo. Você produz 100 quilos por colmeia, é outro custo. Certo? É isso que vocês têm que pensar. Capacitação de trabalhadores rurais em empresas de aplicação de agrotóxicos com foco em boas práticas na criação de abelhas. Estamos tendo muito problema com mortandade de abelhas. O que a gente vai fazer? Proibir? Eu acho impossível. Não é viável porque tem soja, tem tudo que tem que usar. O que a gente tem que fazer? Sentar junto na mesma mesa, conversar e chegar num ponto dizendo, olha, eu vou colocar minha abelha aqui, então você não pode passar com o avião aqui, você tem que passar por avião para lá, certo? Então tem que ter comunicação. Se ninguém sabe o apicultor que está na terra do vizinho, como é que o cara vai adivinhar? Então tem que ter comunicação, não é amizade, é comunicação. Com o sistema agora da defesa aqui do Estado de São Paulo, tendo o local do registro da colmeia, já vai ficar muito mais fácil de pegar reembolso por causa disso. Né, por causa da mortandade, porque o sistema do governo vai avisar quando vai passar veneno para aquele apicultor que está cadastrado. O que não está cadastrado está ilegal e não tem direito. Tem que estar legalizado. Você tem CPF? Se você não tiver CPF, você não pode nem perguntar no banco, você pode abrir uma conta. Então, vocês têm que ter o CPF de apicultor, que é o registro da defesa. Investir em recursos e criar PPP para geração de pesquisas e extensão rural. A gente precisa melhorar. A técnica já está desenvolvida, a gente sabe produzir. Robson Raad fala o tempo inteiro como produzir 80 quilos por colmeia ano em apiário fixo. Tem a técnica, o que a gente precisa passar a técnica para o pessoal. E vocês saberem, 40 quilos no mínimo, senão está perdendo tempo. Vai criar gado. Se não produzir 40 quilos, vai criar gado. Não sei, meu. Cadê? E aí, a gente está vendo uma possibilidade de criar um mercado novo que chama polinização. O que é a polinização? É você pôr as abelhas numa terra, enquanto estiver florindo, para polinizar soja, laranja, café. No estado de São Paulo é soja, laranja e café, não precisa mais que isso. Tem área para 1 milhão de colmeias. Então a gente está pondo aqui que a gente tem um desejo, um sonho de poder fazer uma articulação entre o setor agrícola e que as abelhas sejam usadas como insumo para a produção agrícola. E aí vocês vão ser valorizados, porque vocês vão dar 20%, 30% a mais de produtividade na produção agrícola do gado. Então o senhor vai por lá e vai mostrar um trabalho para ele falando o seguinte: se o senhor puser a abelha aqui desse jeito assim, vai aumentar a soja do senhor em 20%. O senhor está rasgando dinheiro? Aí ele vai respeitar o senhor. Ele não vai matar suas abelhas, não. Vai ter um contrato que o senhor vai ter assinado com ele, que se ele matar, ele vai ter que pagar, sei lá, X reais. Mas isso é muito difícil conseguir. Não vai ser muito difícil, estamos trabalhando muito. O grande manda, infelizmente o grande manda. Ele só não está sabendo que tem esse benefício. E é isso que a gente está fazendo. Então, assim, uma das metas ali da Câmara Setorial é transformar a polinização numa ferramenta de agricultura de baixo carbono. Isso é um conceito mais complicado, mas é assim: você produz com o mesmo recurso mais. Então, o carbono produzido para fazer aquilo
reduz-se por tonelada. E isso vai ajudar o pessoal de Paris, né, que tem um acordo de Paris. Mas, por outro lado, por que entrar com isso aqui? A polinização como agricultura de baixo carbono? Porque tem financiamentos especiais, com 10 anos para pagar, juros baixos, e aí você pode investir em abelha e colocar mais abelha para polinizar. Então, são projetos. Polinização, estimular a instalação de novos apiários em reserva legal em fazendas pelo agricultor, por qualquer um. O negócio é fazer a integração entre a fazenda, a gente não ser mais um pedinte lá, posso pelo amor de Deus pôr abelha ali, eu te dou um tambor de mel, todo ano. Ao contrário, o cara vai fazer assim, eu te pago R$50 para você botar suas abelhas aqui. Por que não? Por que não? Se dá aumento, então a meta é colocar em 50% das reservas legais em São Paulo, ter 1 milhão de colmeias, polinizar 100% do café, 70% da laranja e 30% da soja do estado de São Paulo. Reduzir a produção disso aqui, de gases de efeito estufa, e poupar a possibilidade de aumentar a área agrícola em 30 mil toneladas de carbono equivalente. Fazer uma ferramenta junto com a Embrapa para poder calcular quanto que a abelha está reduzindo o carbono, para poder ainda vender o crédito de carbono, integrar a apicultura com o eucalipto, 70%. Hoje, a gente tem 1.000 apicultores integrados com o pessoal da fibra. A gente tem que ter 10 mil, gente. A gente tem que ter a área inteira, 70%. E aí ter o pessoal da CAT focando em apicultura também, para poder aprovar o estado inteiro e dar treinamento no estado inteiro. Bom, enfim, esse aqui é o Acordo de Paris. Se a gente fizer por ano essa meta cumprida, vai dar 0,26. Se a gente fizer os 10 anos, vai dar 2,54. Parece pouco, mas é um número bem razoável para o nosso setor que é pequeno. É um impacto bem interessante. E se a gente poupar nesses 10 anos e não aumentar as 30 mil toneladas para desmatar mais, porque ia produzir, precisa produzir mais café. Então a gente vai aumentar a área e vai tirar a mata nativa. Se fosse possível, né? Teoricamente. Aí você teria essas 30 mil toneladas emitidas pela destruição da mata. Então, você aumentando a produtividade no mesmo lugar, você poupa a área. Bom, mercado. Todo mundo quer saber isso, então eu passei rápido no outro. Esse aqui é uma pesquisa da Nielsen, que analisa os supermercados lá nos Estados Unidos. O preço do mel foi crescendo nesses últimos 3 a 4 anos, sem limite. Sem limite, e o crescimento do consumo, não sei se dá para ver o número, estava em 20 e tantos por cento, quanto que está aqui? 28,6 para 33 e para 33, tá? Ele estava assim, crescendo no mercado americano, 30% de crescimento da venda de mel orgânico, que vinha tudo do Brasil, certo? Aí o preço cresceu tanto que proibiu os americanos de comprar, e daí caiu o crescimento para 22%. Em primeiro lugar, foi isso que aconteceu. O preço ficou tão caro que o pessoal passou a comprar menos lá. É o que aconteceu aqui no Brasil uns 5 anos atrás, quando a exportação começou a subir tanto. E aí, para comprar mel, para vender no mel nacional, o pote de mel começou a chegar a R$30, R$40 um pote de meio quilo. Certo? Então, quando começa a ficar caro demais, o pessoal não compra. E assim aconteceu nos Estados Unidos. O preço cresceu demais, parou de comprar. O preço é aquele, esse mel é o valor, é o preço do mel. Esse é o crescimento. O crescimento, em porcentagem? Em porcentagem. Cresceu em 2000, qual que é o ano aqui que eu não consigo enxergar? Está meio clarinho. Mas aqui provavelmente é 2017, 2016, 2015, 2014. 2014 cresceu 28%, 2016 33%, 2015 33%, 2016 33% e 2017 22%. Tudo que cresce menos, demanda menos. Tá? Só que tem esse é o lado do consumidor, quem está comprando lá nos Estados Unidos. O mercado que era de 3% de todos os bens vendidos, passou para 8%.
Isso é um crescimento espantoso para os Estados Unidos, gente. Vocês não têm noção. Quanto que foi o nosso PIB aqui? -2, é isso? Cresceu aqui de 3 para tal, o PIB do mel lá. Então, gente, é um crescimento que foi demais. Aconteceu. Muita força. E aí o que acontece? Lá, eles estão com queda da mortandade de abelha, a CCD está pegando, está realmente tendo que repor 30% a 50% das colmeias lá, porque estão morrendo. E desde 1947, caiu de 240 milhões de libras, que dá 120 mil toneladas, o Brasil exporta 20 mil toneladas. Os Estados Unidos produzia 120 mil toneladas, está produzindo 70 mil toneladas. Quer dizer, 50 mil toneladas a mais do que o Brasil produz, exporta. Tá? E é porque as colmeias caíram de 6 milhões em 1950 para 2 milhões agora. Estão sumindo. Todo mundo já sabe disso aqui, né? Só que eles consomem mel. Então aqui, ó, importação em vermelho, produção em azul. A produção nos últimos, sei lá, até 2012 eu tenho, mas eu tenho os dados mais modernos. Mas ó, e o que vem crescendo? O consumo e a exportação, a barrinha vermelha tem cada vez ficado maior. Então é bom isso, é demanda, está crescendo, vai crescer, vai continuar crescendo. Então, só que o preço não vai aumentar muito mais, porque a gente fez uma coisa interessante. Olha aqui, ó, eles compravam, eles consumiam isso aqui em milhões de pounds, só dividir por 2. 200 mil toneladas, 230 mil toneladas e agora 150, 270, 280 e poucas mil, 280. Então de 200 para 80 mil toneladas a mais. O Brasil exporta 20, são 4 vezes o Brasil, certo? Isso é crescimento de compra de mel. Mais importante, eles consumiam 500 gramas, que é uma libra, por pessoa. Uma libra e pouco, é 500 gramas. 600 gramas. 600 gramas. Olha quanto cresceu por cabeça. Então, além de crescer o consumo, está crescendo por cabeça. Então, é um mercado muito importante. E é um mercado que hoje compra 99% do que é do Brasil. Tá? Então, agora vocês entenderam que a demanda está crescendo por mel. A demanda de mel orgânico cresceu muito em 2014, 15, 16, 17 e depois caiu. Oh, esse aqui ficou fora do lugar, gente. Esse aqui também. Esse aqui, ó, a capacidade do Brasil são 30 exportadores, são aqui 45 empresas que são exportadoras. Só as exportadoras. Pequeno, médio e grande, 300 mil toneladas. Quanto que a gente produz mesmo, que eu não estou lembrando? 50? E tem capacidade de 300? Tem alguma coisa errada ou não? Então, está todo mundo trabalhando vazio. Isso faz muito tempo. Ele, ó, a capacidade do Brasil são 30 exportadores, são aqui 45 empresas que são exportadoras. Só as exportadoras. Pequeno, médio e grande, 300 mil toneladas. Quanto que a gente produz mesmo, que eu não estou lembrando? 50? E tem capacidade de 300? Tem alguma coisa errada ou não? Então, está todo mundo trabalhando vazio. Isso faz muito tempo. Tá? Bom, dependência do Brasil sobre a exportação de mel orgânico nos Estados Unidos. Eu que fiz esse dado, peguei quanto mel orgânico os Estados Unidos importam, peguei a exportação brasileira e comparei um com o outro. Em 2012 e 2013 era 30% de todo o mel brasileiro que era exportado ia orgânico para os Estados Unidos. 2017 quanto está? 86%. Agora, se alguém tem um cliente só, quem que manda no preço? É um cliente ou é você que tem 30 entrepostos tentando vender mel lá? Então, não é o entreposto que faz o preço. E eu vou demonstrar isso para vocês. Foram os americanos que, com estratégia de cadeia, fizeram isso
e agora estão dando desconto, porque quando estava lá a $4,50 o quilo, a R$13 para o apicultor, a gente estava rindo à toa. O entreposto ele só ganha a diferença, ele pega, compra, põe R$1 a mais e manda. É só isso que ele faz. Se vocês acham que a gente põe mais de R$1, não funciona, porque o cara liga para o vizinho e compra. Tá? Então, não tem boiada não. 86% é um cliente só. Esse um cliente manda. Até 2017 a gente mandava. Só que eles foram muito espertos. Aqui é o valor, tá? Só para vocês entenderem. Importação de mel orgânico em dólares. Aquela tabela lá, que é a porcentagem do Brasil, aqui é a importação de mel orgânico. Tá vendo? Olha os pulos que deram. Aqui 2017, olha quanto que aumentou. Eu vou mostrar em quilos para vocês verem se aumentou muito mais, não. Só aumentou o preço. A maioria aumentou o preço. Aumentou um pouco de quantidade, mas aumentou o preço. Olha aqui o preço, ó. R$3,49, R$3,87, R$4,09, R$4,67, R$3 e R$2. Certo, gente? Tudo que sobe tem que descer. Por isso que é melhor deixar estável. Olha a quantidade aqui, ó. 19 mil toneladas para 28 mil toneladas de importação de mel orgânico. Não foi um pulo o dobro, concorda? De 19 para 28 é 50%. Enquanto que de, sei lá, era 70 para 130 é o dobro. Certo? Então, a quantidade aumentou 50% e o faturamento, que é o preço vezes a quantidade, aumentou 100%. Então, quando eu digo que a gente está fazendo uma coisa errada em cadeia, o entreposto e os apicultores estão fazendo alguma coisa errada. A gente precisa sentar e planejar junto. Porque senão a gente vai continuar apanhando desse cliente aqui. E quando vier o cliente China, então, aí estamos fritos. Olha o preço aqui. Aqui eu fiz um gráfico da importação americana. Quanto que era o Brasil, na parte de baixo, azul aqui, né? Azul, o Brasil exportou aqui 14, 45, 47, 95. Certo? Beleza, a maioria foi preço, já mostrei para vocês. Agora, aqui que está o pulo do gato. Os americanos foram aguentando o aumento de preço, e aqui eles falaram, não vou aguentar mais. Índia, Argentina, México, Canadá, manda mel orgânico para mim aqui, eu estou pagando bem. Eu estou pagando $4, enquanto o mel convencional está 2. Vocês topam? Vamos investir? Investiram. De 5% das exportações que eram de outros países, passou para 26% de outros países. Essa é a resposta porque o preço caiu. Certo? Por quê? Nós demos espaço para criar concorrentes. E sabe qual é o concorrente? Índia. Tem internet aqui? Ó, aqui, ó. No último ano, a Índia exportou 1 milhão de toneladas, o Brasil 20. Mas isso aqui já deu possibilidade dele ligar para o vizinho e falar, Índia, o Brasil está muito caro, manda aí, manda um caminhão. E foi o que aconteceu. Aí quando tem concorrência, o preço cai. Só que aí eles aproveitaram para judiar e estão deixando a gente cair lá embaixo. Está mais barato o mel convencional da Argentina, está mais caro do que o mel orgânico do Brasil. Certo? Aqui, ó. Todo supermercado agora tem o mel da Índia. A gente abriu espaço para eles. Eles estão vendendo lá. E olha o que eles pagam para o apicultor. Isso aqui. Antes, eu tinha feito isso aqui ano passado. Tá? Então eles pagam $1,34, R$5 para o apicultor. Por que o americano vai comprar da gente? Se é orgânico também, está certificado. Olha que beleza. Olha o marketing do negócio. Selvagens e livres. Não sei se vocês sabem que a abelha de lá, ela é diferente, é asiática.
asiática, ela fica pendurada num favo enorme, assim, embaixo da árvore, e ela não fica em toco, ela fica assim, a cera fica pendurada, tá? Vou mostrar depois, mas assim, olha o marketing. Nossas abelhas vivem fora da caixa, num ambiente natural. Colmeias selvagens, que são originadas dos campos de flores das regiões do Himalaia. Por que eles não vão comprar? A metade do preço do mel brasileiro. Gente, a gente tem que acordar, o mercado é o mercado. Eles foram lá, abriram o concorrente e ainda fizeram um marketing maravilhoso. Agora eu vou mostrar aqui. Tem como clicar nesse ícone aqui, pôr o filme? Tem. Será que tem internet? Eu vou mostrar aqui a colmeia, tá? Eu vou mostrar como é que eles produzem o mel da Índia. Tá? Eu vou mostrar. Aí vocês vão entender por que é tão barato. Quando não vem da China e a Índia, né? Mas tá bom. Porque se a gente não virar profissional na arte de produzir e vender o mel, a gente vai continuar apanhando. Por quê? A gente teve própolis há uns anos atrás, agora o Japão parou de comprar. A gente teve mel orgânico, agora parou de dar rios de dinheiro. Agora a gente tem que produzir produtividade. Senão... Só uma pergunta, referente ao consumo interno aqui, o que o senhor tem a dizer? Você é apicultor, certo? Vamos dizer que você não fosse apicultor. Você vai pagar R$35 um quilo de mel para comprar? Eu pergunto, por que ele está tão caro no mercado? Porque ano passado estava R$14 o quilo que eu tinha que pagar porque eu tinha que competir com a exportação. Porque para o consumidor seria interessante que fosse barato para a gente vender em quantidade. Vocês deviam ter pensado isso 5 anos atrás. Antes de você aumentar aqui para R$14 o quilo. Atender os 2 clientes. Você tem? Não foi o apicultor que aumentou, não. Não, acho que foi a culpa é da cadeia. Eu não estou culpando o apicultor. O apicultor também podia ter investido mais e produzido mais na época que precisava e podia ter atendido os 2 clientes, o mercado nacional e o mercado de exportação. O entreposto também fez guerra de preço. Eu estou falando da cadeia. Não queria comer outro vivo. O problema é o seguinte, a cadeia fez errado. Eu não estou pondo culpa em apicultor e é os 2. Eu acho que deixaram de pensar no mercado interno, pensaram só lá fora. Eu só trabalho com o mercado interno, meu amigo. Como é que eu ia fazer se o cara estava oferecendo 14, você ia aceitar 5? 6, 7? Devia ter aceitado. Matamos o mercado nacional antes, agora matamos o mercado externo. Porque agora Erro estratégico. O brasileiro não consome mel porque está caro e o apicultor não ganha nada porque está barato demais. Mas agora vocês estavam vendendo, estavam felizes da vida exportando o mel a R$14. Isso é incrível, mas já devia ter baixado o preço do consumidor. Demora uma vez por ano, o supermercado só analisa uma vez por ano a queda de Não vai preço. aguentar não, essa carga toda aí. A gente errou, a cadeia. Eu não estou pondo o culpado. Pois vai falir. Que os profissionais se mantenham, que os não profissionais falem. É assim, chama capitalismo. Entendeu? Na bonança todo mundo vai bem. A gente sabe mesmo na crise quem que vai sobreviver. Eu duvido que alguém aqui esteja dizendo que está contente assim com... Né? Ano passado vocês estavam felizes da vida, meu amigo. Estava R$14 o quilo para o apicultor. Acho que foi 1 ano, 2 anos de bonança. Não, foi uns 4 anos que subiu. Estratégia. Foi um erro estratégico aumentar tanto assim. Fazer guerra de preço, aumentar demais. Quem controla o preço, vamos dizer, final? Porque... Eu acabei de mostrar quem controla o preço. Aí, há quanto tempo esse preço vai ficar no mercado de consumo interno aqui? Porque o mal do brasileiro não consumir mel é isso mesmo. É exploração do apicultor. Vamos lá. O rapaz ele vai pôr uma roupa espacial para poder fazer a colheita de mel. Essa roupa deve custar uns $500. Por quê? Se quiser passar um pouquinho para frente, para ir andando. Ó, ele é o fumegador dele ali, ó. Esse é o fumegador. É espacial também, $500 cada. Olha a roupa espacial dele. Olha como é que ele faz. Olha o fumegador nas costas. Quanto custa esse fumegador? 5 que cinto de segurança? Aí o gosto de fumaça no mel. Rapaz do céu. E a gente deu espaço para eles crescerem no orgânico.
Porque é selvagem. Você viu que marketing maravilhoso? Beleza. Pode ir passando um pouquinho para frente. Hã? Ué, o importa é preço, gente. Entendeu? Olha. Aí a gente está competindo com isso, com o mel que a gente tem maravilhoso. É bem selvagem. Não precisa cortar o toco como faziam antigamente, porque ela não fica no toco. Olha lá, olha lá. Beleza, vai lá. Olha o que o cara está me fazendo. Agora ele vai cortar. Na Índia, é normal isso aí. Eu encontrei com um cara da Índia, ele me contou que fazia isso, eu quase morri. Ó, ele vai pegar a colmeia e vai jogar pro chão. E vai matar a colmeia. É um meleiro, né? É um meleiro. E aí ele vai pegar e cortar. E é isso que está acontecendo. Entrou o mel orgânico assim nos Estados Unidos. E a gente é culpado disso. A gente, cadeia, por favor. Não estou pondo o nome aos bois, porque na verdade tem de todo lado boi bom e boi ruim. Esse aí é um criminoso e quem compra é o... Não é criminoso. Isso é feito há milhões de anos. O ser humano faz isso. Só não tem qualidade. E a qualidade? Não tem qualidade. Não tem qualidade. Não tem higiene também. Não tem, com certeza. Olha aí, ó. Olha aí. Gente. Cadê o CIF, né? Então, a gente tem o peso do CIF na cabeça. Olha lá como é. Olha. Só que custa quanto? $1 e pouco. E aí o americano fala assim: Brasil, ou você abaixa o preço, ou eu vou comprar desse cara. E esse mel tem teste para ser aprovado nessa condição aí? Porque o nosso tem, né? Vamos dizer assim. Nossa, é analisado. Gente, eu mostrei um produto na loja dos Estados Unidos, gente. Eu não acredito muito, né? Mas eles têm algum... Vai lá e visita. Eu visitei todas as lojas. Tá lá. Sinto muito, meu A amigo. Você não certificação acredita. da gente aqui, qual a exigência da nossa certificação? Gente, mas lá é outro país. Olha lá. Parar de vender nos Estados Unidos. Vamos parar de vender nos Estados Unidos? Eu não acho que é uma boa. Vamos mostrar que está sendo feito isso e vamos defender o mel brasileiro. Só para terminar aqui, não é para terminar, mas é o seguinte: essa aqui é o gráfico de bandeira dos méis importados orgânicos pelos Estados Unidos. Olha o que aconteceu. Pessoal, um pouquinho de silêncio, por favor, para escutar a palestra. Ó, olha o que aconteceu. Aqui é a exportação do Brasil, verde grande. Aqui é o Canadá, olha como cresceu. Olha a Índia como cresceu aqui. O que acontece? Aqui é 2019. Eles nem estão comprando mais dos outros. Eles só usaram para negociar, para jogar a gente para fora, para botar o preço embaixo. Eles nem estão comprando, porque não está tendo demanda. Então foi pura jogada comercial. Certo? Só que a gente deu abertura de dar um preço a $4,50, que fez com que o pessoal na Índia certificasse. Porque o cara é certificar essas colmeias. Eles vão lá e põem no ponto de GPS essa colmeia. Eles não destroem a colmeia inteira, provavelmente, para poder todo ano cortar o mel e daí no ano seguinte voltar e ser extrativista. Mas aqui, ó, não está mais comprando, tá vendo? Aqui é o concorrente, tudo aqui para cima. Olha como chegou aqui. E aqui, ó. Parou. Por quê? Não precisa mais. É só ligar e falar: Brasil, você quer aumentar o preço? Espera aí. Índia, manda para mim uma tonelada. Pronto, resolvido. O problema de preço é ter 2 fornecedores. Eles consomem esse mel. Consome, eles não sabem. Eu não acredito na certificação desse tipo de mel lá fora. Sinto muito. Continue não acreditando. Eu vi em 30 supermercados lá e eu pessoalmente. Fica à vontade para acreditar no que o senhor quiser. Carlos, a gente exporta para a Europa? Irrisório. Então, mas nós Eles têm mais um fornecedor, mas não sabem A gente exportava para a Europa. Infelizmente a gente perdeu a exportação para a Europa em 2005, 2006, quando teve embargo do mel brasileiro, por falta de trabalho do Ministério da Agricultura de fazer um plano nacional de controle de resíduos, que tem que ser oficial. Demorou 2 a 3 anos, mas foi realizado. Mas a gente perdeu os clientes da Europa. Não, muito difícil. Muito difícil. Olha aqui, ó.
Esse é o preço lá da tabela dos americanos. 3,25, 3,46, 4, 4, 4, 4,70, 3 e 2,80. Tá? O preço lá está 2,80. Quanto tá? Vezes 4, tá quanto? 10 reais. Colocado nos Estados Unidos. Quanto custa o frete para os Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos? Vocês sabem qual é um dos portos mais caros do mundo? Santos. Você sabe quantos dias de caminhão eu demoro para pôr aqui? Eu estou em Cotia. Cotia para Santos. 3 dias de caminhão. Tem que pagar o caminhão. Ele gasta 3 dias fazendo transporte de 80 quilômetros. Vocês sabem por quê? Vou contar. Você pega e agenda para pegar o container. Aí o caminhão pega o primeiro dia, vai lá, pega o container e volta para o estacionamento dele. Aí ele agenda e vem até a minha fábrica e estufa. Aí depois ele volta no mesmo dia. Então já foram 2 dias. E aí ele pode ir no terminal só no outro dia, porque ele tem que agendar. Agora está agendado, antigamente tinha fila. Então ele podia passar 2 ou 3 dias na fila, se tivesse soja na frente. Aí ele gastou o 3º dia de caminhão, estando a 80 quilômetros. Na China, na Singapura, chega o navio, em 3 horas já está na rua o container. Então, quando eles falam de custo Brasil, é isso, gente. Vocês não entendem, mas um é 3 horas, o outro é 3 dias de caminhão. Entendeu? Chama custo. Aqui é a exportação brasileira. Está vendo aqui? Foi o maior pico aqui em dólares. Mas olha aqui a diferença da quantidade. O pico devia ser igual, né? Crescer a quantidade e crescer o preço junto. O que aconteceu? Descolou. A quantidade cresceu mais, a gente exportou um pouco a mais, mas o preço explodiu. E quando explode, tudo que sobe desce. Aqui o preço em dólares. Se a gente pegasse em reais era pior ainda, tinha feito uma barriga maior. Só que agora olha como é que está. Abril, está aqui, ó, 2,80. 2,80. Colocado nos Estados Unidos. Tem que pegar do apicultor, trazer de caminhão, pagar imposto, às vezes não ganhar o crédito, depois processar, ter 20, 30 pessoas trabalhando, ter todo o trabalho de CIF, depois você tem que pegar e pôr no porto, depois tem o tambor que está incluído aí, depois pagar o navio para chegar nos Estados Unidos, para chegar a 2,80, certo? Aqui, eu peguei algumas cidades exportadoras do sistema Alice Web, tudo oficial do governo, para mostrar a exportação. 12, 16, 13 e 5. 13, 18, 15 e 3. 12, 20, 13 e 1. Eu queria saber como é que pode. Aqui, ó. Estava vendendo a 4,41 o quilo, agora está 2,70. Aonde que está ganhando dinheiro aqui? Desculpa, mas ninguém está ganhando. A quantidade caiu imensamente. A gente ganha com quantidade, a gente não ganha por preço. A gente põe R$1 em cima, acabou. E vai embora. Aqui outra cidade. 3,61, 3,80 foi para 2,39. Pode anotar aí, 2,39 vezes tanto, dá quanto? Aqui, ó, 2,41. Isso colocado lá? Não, esse aqui é colocado no Porto de Santos. Aquele é a estatística dos Estados Unidos, essa é a estatística do Brasil. Gente, ninguém está ganhando dinheiro. A gente precisa parar, sentar e trabalhar junto para ver como é que a gente vai. O nosso competidor é a Argentina, o nosso competidor é a China, o nosso competidor é a Índia, tá? Então, se a gente não sentar e arrumar a cadeia, a gente vai continuar do mesmo jeito. Na hora que precisa, corre atrás, aí ganha um trocado, e depois cai tudo e perde tudo. Tá? Essa é a minha proposta aqui para a Pacan, para que a gente participe na Câmara e a gente pense junto. Quais são os mercados? Olha aqui esse preço. Por que isso aumentou mais que a inflação? 6, 7, 8, esse é o preço do apicultor. Agora está assim. Por quê? A gente vende, aí quando você fecha um contrato de venda, você vai correr atrás de um preço para comprar e fechar. Certo?
Você consegue, através da diferença de preço, você consegue vender mais do que R$5. Você tem que vender, porque você tem custo. Mas, por outro lado, se você está vendendo a metade do que você estava acostumado a vender, o seu custo fixo te pega. Na sua análise, qual seria o preço de produção hoje para o apicultor? Tem essa análise? Está R$5. Não. O custo. Quanto O custo? você gastaria para produzir 1 quilo hoje? Vamos fazer o cálculo. Quantas colmeias você tem? Não, pode fazer seu exemplo. Pode dar seu exemplo de 100 Não. colmeias, que seja. Vamos fazer junto. Eu proponho lá para a câmera da gente criar uma tabela para o apicultor que produz 10 quilos por ano e pôr na revista. 10 quilos por colmeia ano, 20 quilos por colmeia ano, 30 quilos por colmeia ano, 40 quilos por colmeia ano, 50 quilos por colmeia ano e o gasto. É o alto custo. Um caminhão que pega o carro e coloca logo as caixas, sabe? Eu proponho da gente fazer junto isso. Eu, como economista, posso fazer junto, mas aí vocês têm o domínio das abelhas e do custo operacional. Carlos, o pessoal lá do Instituto de Economia Agrícola, da Secretaria de Agricultura, pode ajudar, porque eles têm essa especialidade de fazer curso de produção. Então, Mas seria bom, porque vamos? Mas assim, vocês vão ver que se produzir menos que 40 quilos, você está gastando mais dinheiro do que entrando no bolso. Tem que produzir 40 quilos no mínimo, senão está perdendo dinheiro. Aqui, ó. Por que o mercado nacional depende tanto da exportação? Porque metade do mel produzido vai para exportação, gente. Aqui, ó. Essa aqui é a produção, a barrinha grande, e a exportação é 61%, certo? Novos mercados. A gente também tem que começar a estruturar novos mercados, tá? Eu vejo como uma saída estratégica a integração da cadeia apícola com a cadeia agrícola. Então, o exemplo da Fibria, Suzano, é excelente. Quem sabe até o Alcino podia falar, mas o pessoal tem 200, 300 colmeias e produz 40, 50, 60 quilos por colmeia. Ganha dinheiro. Por quê? Porque produz muito. Tá? E assim, o mérito é deles de fazer o manejo correto e ter a quantidade correta de abelhas. E eles têm espaço para pôr, porque a fibra dá espaço. Então, o que eu estou costurando na Câmara Setorial é ter espaço nas fazendas. Tá? Ter espaço. Tem um exemplo aqui, integração da usina de cana de São Manuel. Eu vi um projeto lá de Putucatu muito bonito. Acabei de ver hoje a apresentação deles. Polinização de café, laranja e soja, produzir pólen, produzir própolis. Tem que ter alternativas. Agora, se for produzir mel, alta produtividade. Aqui tem um exemplo. Eu trabalho nessa empresa também e a gente está conseguindo começar a pagar R$50 para polinizar café e laranja para quem puser abelha para polinizar lá o café. Tem que ser abelha forte, com bastante cria. Agora, pode ser um exemplo. Eu estou dando um exemplo aqui que... E isso aí, gente. O mercado caiu, vamos ter que criar um mercado novo e vamos ter que combater os nossos concorrentes, que é a Índia, China, Argentina. Tem 2 tipos ou mais de café. Tem a florada do Arábica, que é 3 a 5 dias, e tem a florada do outro lá, que é no Espírito Santo, que é 1 mês. Conilon é 1 mês inteiro. Agora, os estudos que a Agrovi tem feito, que é uma parceira da Bemel, eles têm mandado aumento de café na semente. Cada semente, uma polinizada e a outra não, aumenta em 10 a 15%. E no total produzido, quer dizer, aumento de quantidade de sementes, aumenta entre 50% e 100%. Gente, café. Laranja, pelos estudos que tem, é 30%. Então eu vejo uma muito saída sustentável, cadeia apícola se integrar à cadeia de produção de frutas, café e soja, e aumentar aí e ganhar um aluguel em cima. Quanto o agrotóxico
nesse mel que vocês exportam? Tem algum problema, reclamações? Como que se faz com isso? Olha, o Ministério da Agricultura faz o controle através do PNCR. Eu não acompanho essa parte, então eu não sei te dizer as estatísticas. Mas tenho ouvido falar de contaminação por Roundup, mas eu não tenho os dados. Eu precisava me preparar para isso, não me preparei. Carolina. Eu tenho uma boa resposta para você. Eu já trabalhava na empresa em 2003, quando a China foi proibida de exportar para a Europa, foi banida, e os Estados Unidos impôs, conforme o filme do Netflix ali, aquele Rotten, os Estados Unidos criou uma taxa antidumping para a China de 300% à vista no porto. Porque antigamente punha taxa e daí os caras entravam com mel, vendiam o mel e não pagavam a dívida e quebrava a empresa. E aí o que aconteceu? Faltou mel no mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E a gente abriu o mercado europeu, foi comprado, né? Todos os entrepostos eram só nacionais, só se vendia mel no Brasil. E de repente vieram os alemães aqui e roubaram 20 mil toneladas. Exatamente essas 20 mil toneladas que o iogurte comprava, que o iogurte colocava no iogurte, porque era lei colocar 100% de mel no iogurte com mel. E aí, de repente, o preço saiu de 2,50 e foi para 9, e o pessoal do iogurte falou, não tenho como pagar isso. Foi no Ministério da Agricultura, pediu autorização e faz uma geleia de mel, que é mistura de glicose com mel. Que é o que tem hoje, é legal, se é bom ou se é ruim, é uma lei, a gente tem que seguir, que é autorizado fazer isso. Então, foi um erro estratégico, naquele ano de 2003, de, em vez da gente segurar e conseguir produzir mais, a gente não atendeu os dois clientes. Então, o Brasil faz isso o tempo inteiro. Em 2003, a gente atendia o pessoal de iogurte e o pessoal das farmácias. Aí o que aconteceu? As farmácias conseguiram aumentar o preço, o pessoal do iogurte cortou. Perdemos 20 mil toneladas do Brasil que foram exportadas. Aí, em 2015, o preço do mel subiu tanto para os Estados Unidos que a gente cortou o mercado interno. Agora não tem mais mercado interno. O mercado interno, você compra a 15, o distribuidor vende a 30 e o supermercado vende a 60. É assim que acontece. Aí o que acontece? Matamos o mercado interno. Agora os Estados Unidos vem e mata a gente não tem nem mercado interno e nem mercado de iogurte. A gente fica chorando. Por quê? A gente entrou sem estratégia no mercado. Não é o deputado que fez essa lei. Chama RISPOA, Ministério da Agricultura, tá bom? Então, quem autorizou essa lei foi o Ministério da Agricultura, por falta de matéria-prima que não tinha na época. Agora tem. Quem sabe agora, entrando com essa ação, não é a indústria do mel, é a indústria do iogurte. Tá? Se vocês conseguirem obrigar o governo do estado de São Paulo, que está sem dinheiro, o governo do Brasil, que está sem dinheiro, a comprar 20 mil toneladas, boa sorte. O governo não tem dinheiro para pagar aposentadoria, funcionário não tem nada, vai comprar mel? Não tem, gente. A gente tem que se virar, vamos sentar junto, conversar e pensar como é que a gente faz para vender mais mel. Agora, obrigar o consumidor a consumir mel, pagando caro, não dá. Tem que esperar o preço abaixar no supermercado, que a cada ano eles vão mudando, e daqui a pouco abaixa um pouco, talvez melhore. Quem vende para merenda escolar é apicultor, produtor rural direto. Entreposto não consegue vender porque tem que ter a tal da PGA, como é que é o nome? A DAP. Tá? Então a gente não tem como fazer isso. Quem tem que fazer é vocês, com o seu vereador, com o seu deputado, e pedir para ele criar isso. Mas ninguém tem verba, não tem dinheiro. Tem que fazer reforma da Previdência. Gente, como é que a gente vai proteger da queda de preço? É um negócio assim. Você consegue dominar o seu custo, certo? Então você vai lá e calcula. Com 40 quilos comeiano, meu custo é R$3. Se eu vender a 4, eu ganho R$1. É pouco, mas pelo menos eu ganho R$1. Hoje o cara que produz 10 quilos e tem 10 colmeias, o custo dele é R$10 por quilo. Vende só para o vizinho e não mexe no resto. Entendeu, gente? É mercado. Daqui a pouco vai quebrar os mais ineficientes e os mais profissionais apicultores vão se manter no mercado. É normal isso também. O que vai fazer? Mesma coisa com os entrepostos.
Os entrepostos mais ineficientes, quantos quebraram nos últimos anos? Eu conheço 15. 15. Vocês falam que ganha rios de dinheiro, mas eu vi quebrar 15 entrepostos. Eu conheci essa associação que está vinculada às terras da São... como é que é o nome da usina que eu falei? São Manuel. Tá? É o seguinte, a usina, ela cede o local. Só. Aí o que acontece? A usina cede o local, o produto fica oficializado, o apicultor está lá oficializado, não corre risco de matar, porque se for passar um avião, eles sabem, eles avisam, eles controlam. A segunda coisa, eles conseguiram montar uma estrutura cooperativa, então eles investem na cooperativa deles, eles conseguem produzir, eles têm 2.000 colmeias, 50 apicultores, e eles conseguem fazer a associação andar, e eles empoderam a associação deles. Agora eu não tô lembrado se eles doam 1 quilo de mel ou 2 quilos de mel para a cooperativa andar, porque a cooperativa tem custo. A cooperativa tem que ir para reunião, a cooperativa tem que construir ou alugar um local, e esse custo tem que vir da onde? Na minha opinião, tem que vir do mel doado de cada apicultor para a associação, e a associação vai lá e vende, faz caixa e consegue fazer ações. Aí a associação tem que ir lá e planejar para onde nós vamos. Daqui 5 anos eu quero estar produzindo 10, 50 mil toneladas. Para produzir 1.000 toneladas, tem que investir em colmeias de tantos apicultores. Então vamos tentar pegar um financiamento, vamos tentar pegar mais áreas. E aí são casos como o da Fibria, que produz 70% do mel produzido por São Paulo, que são associações. Teve ajuda da Fibria, esse teve ajuda. Teve investimento em treinamento. A Câmara Setorial está propondo maior integração com eucalipto, com cana, usando esses modelos cooperativistas. A ideia é que a cooperativa ou a associação seja fortalecida, que a federação seja fortalecida, e a federação e a associação escolham apicultores que queiram produzir, que produzam mais de 40 quilos, e vão colocar eles para produzir ali. Mas essa associação que trabalha na São Manuel, ela pega cursos do Senar que são gratuitos, cursos do Sebrae que são gratuitos, curso de todas essas instituições que são todas gratuitas. Então, é possível fazer. Questão de organizar a cadeia, planejar a cadeia, eu estou tentando puxar isso integrar a cadeia da agricultura com a apicultura, organizar o cooperativismo e gerar empoderamento para as associações, federação e confederação. Vive num mundo capitalista, liberal, que não é socialista e não é comunista. A gente não vai pegar dinheiro do governo e investir. Já fizeram. O Sebrae investiu mais de 8 milhões, o Banco do Brasil, lá no Nordeste, desenvolveu o Piauí, que agora é o 3º maior produtor, mas foi um investimento tudo do governo. Agora, isso aí não vai acontecer nunca mais, porque está tudo cortando agora, talvez daqui uns 10 anos, mas agora, nos próximos 10, não. Sustentáveis, é o que eu estou tentando, por isso que eu peguei a presidência da Câmara, para poder organizar a cadeia de uma maneira que seja sustentável, que fique de pé. E tenho discutido muito com todo mundo para criar um modelo que não fique esse negócio de mel que tem que pagar agora, as associações não é assim. Não, o associado tem que pagar a mensalidade da associação, é isso que funciona. Se vale a pena, ele paga. Se não vale a pena, ele não paga. A associação tem que ficar com um modelo que funcione. Hoje não tem um modelo que funcione. Tem alguns exemplos, o da Fibria, tem os exemplos da São Martinho, tem outros exemplos. Com relação ao governo de Santa Catarina, que é um governo que dá muita atenção ao apicultor. É verdade. Então é um problema de governo. Agora, esse problema que a senhora está falando é um problema de associativismo. E, lamentavelmente, o associativismo nosso também é um zero à esquerda. Haja visto aqui o presidente da federação. Mesmo as organizações que funcionam, não tem apoio. As empresas que investem pesado nisso, elas têm 10 funcionários para fazer isso. Não tem capacidade no setor do mel para fazer isso. Hoje em dia está um pouco mais fácil. Naquela época eu acompanhei e infelizmente foi um tiro na água, porque ninguém tinha 100 mil reais para pôr em 30 segundos na Globo. Bom, a solução é o associativismo,
A união faz a força, e se a gente não se unir, apicultores com apicultores e o setor, a cadeia como um todo, a gente só vai sair perdendo, como a gente perdeu em 2003, quando a gente perdeu o mercado de iogurte, quando a gente foi proibido de exportar para a Europa em 2006, quando a gente matou o mercado interno em 2015 e agora que a gente matou o mercado americano em 2017. Então, a gente tem feito erros recorrentes e estratégicos na nossa cadeia. Esse é o nosso problema. A gente deixa os outros mandarem na gente. E a gente não fala, nós queremos chegar aqui. E nós vamos seguir para lá como? A gente vai dar esses passos. É isso que a gente tem que fazer. Gente, vamos agradecer a palestra do Carlos. Foi muito boa, excelente. Discussão boas também. Vamos marcar um outro dia, o ano que vem, com essas coisas, com essa situação mais atualizada, né? Quem sabe? Vamos bater palma para eles.